achava que eu já havia experimentado, que eu já havia tido experiências com Deus, desde a chegada da minha família na Palavra e Poder. Eu achava que eu já havia experimentado do amor, do cuidado de Deus como Pai. Eu achava que eu já havia experimentado da provisão de Deus em situações da minha vida, porém em 2024 eu vivi o inimaginável. Esses aqui são os meus alvos dos últimos anos e relendo eles, e principalmente o do ano de 2024, eu percebi que Deus respondeu às minhas orações muito além do que eu poderia pedir, muito além do que eu sequer poderia imaginar. Esse ano eu pude conhecer um pouco mais do Deus que se importa com os nossos sonhos. Quando eu olho para 2024, a sensação que eu tenho é que os céus se rasgaram sobre a minha cabeça, sobre a cabeça de Mateus, e nós pudemos experimentar de uma forma que nós nunca havíamos vivido antes. Esse ano, no ano do nosso casamento, nós colocamos Deus à prova e nós fomos muito abençoados. Pessoas nos abençoaram com ofertas financeiras, pessoas nos abençoaram com ofertas em bens materiais, pessoas nos abençoaram assumindo custos, do nosso casamento. Porém, nós também pagamos uma boa parte do nosso casamento ali. Aconteceram algumas situações e uma delas foi que uma pessoa tinha dado uma oferta pra gente, uma oferta em um valor assim considerável. E o Senhor colocou no nosso coração para nós ofertarmos aquele valor. E eu me lembro que a gente estava um pouco menos de um mês no nosso casamento e na hora a gente só pensou assim, meu Deus, os compromissos que nós temos que honrar. Mas Mateus falou assim, amor, se Deus está pedindo, é importante ter um homem de Deus. Amor, se Deus está pedindo, vamos ir porque é Ele quem faz. E assim, aqui nos alvos de 2024, eu coloquei nos meus sonhos que eu gostaria muito de que nós tivéssemos uma casa, móveis, gostaria muito que nós tivéssemos uma cerimônia, que nós fizéssemos nossa lua de mel. E Deus fez. Porém, Deus é um Deus que sempre faz além. Eu me lembro que em novembro de 2023, Mateus já havia me pedido em casamento e eu estava na faculdade fazendo a última prova. E ali, quando eu estava aguardando, para poder sair, eu olhei para a prova e eu falei assim, meu Deus, como a gente vai casar, como a gente vai comprar as coisas para nossa casa, como a gente vai ter uma cerimônia e tudo isso. E ali, durante a prova, me bateu aquele desespero, aquela ansiedade. E olhando para a prova, eu vi o meu nome, eu vi o período que eu estava, eu vi o curso que eu estou fazendo. E Deus só me disse assim, da mesma forma que eu te dei a sua faculdade. E ali eu falei assim, meu Deus, porque não sei se vocês sabem, mas Deus me deu 100% de bolsa na minha faculdade. Eu me formo em 2025, até hoje eu não precisei pagar nenhuma mensalidade, porque é Deus quem está fazendo. E quando Deus me disse aquilo, naquele pós-prova de que seria da mesma forma como Ele fez com a minha faculdade, eu falei, amém. Entramos em 2024 e como eu falei com vocês, nós assumimos compromisso em relação ao nosso casamento, fomos muito abençoados, porém nós também pagamos uma parte. Nós pagamos a decoração, o local, uma parte da filmagem, a banda, o som, nós também pagamos a cerimonialista. E eu e Mateus a gente dividiu por mês que cada um iria pagar. E o casamento aconteceu, fomos muito abençoados, como eu falei para vocês. E assim, alguns meses após o nosso casamento, a gente conversando, conversa vai, conversa vem, a gente processando tudo isso que a gente já viveu e estou processando ainda, nós resolvemos colocar na ponta do lápis e fazer alguns cálculos. E nós somos muito abençoados, só que algo que nós ainda não havíamos percebido é que Deus havia nos devolvido todo o valor que nós havíamos gasto no nosso casamento. Então, assim, eu nunca vi um Deus dessa forma que trabalha em favor daqueles que colocam a sua esperança nele. E chegar agora e testemunhar para vocês tudo isso que nós vivemos, a forma como Deus proveu, algo que eu fico assim, meu Deus, Ele já tinha falado desde o início, então por que eu não acreditei?
E algo que eu tenho percebido no meu curto tempo de caminhada com Deus é que Ele sempre vai fazer além. Então, se em 2024 nós vivemos tudo isso, o que vem pela frente? Eu estou, assim, extremamente grata por tudo que nós vivemos, por tudo que nós passamos, por tudo que Deus fez. E também estou cheia de expectativas. Então, mais uma vez, não desprezem os atos proféticos. Não desprezem os atos proféticos. Não desprezem. Não despreze quando Deus colocar no teu coração e te pedir que você entregue algo a Ele, por mais que na sua cabeça você pense assim, meu Deus, como eu vou fazer isso? Ele já sabe como Ele vai fazer. E é isso, estou cheia de expectativas para viver o que Deus tem para fazer. Esse ano para mim foi um ano que realmente Deus transbordou na minha vida, não só na minha vida familiar, mas também na minha vida profissional, né? Foi um ano de muitas conquistas. Quem convive comigo, quem me conhece sabe, né, que eu trabalho com maquetes de bolo e assim, quando eu olho para trás, onde tudo começou, né, aqui na igreja, o primeiro bolo que eu fiz foi para a Azaf, quando a Azaf fez 1 ano de idade, e eu olho para a Azaf hoje com 11 anos de idade, e de lá para cá, o quanto que Deus tem me abençoado nessa área profissional da minha vida. Esse ano foi o ano que eu mais expandi a minha cartela de clientes, foi o ano que eu mais conheci e comecei a trabalhar com outros fornecedores da mesma área. Eu me lembro, esse ano várias vezes eu parei para me lembrar disso, que eu orava pedindo, Senhor, eu quero que os cerimonialistas, os decoradores, que eles saibam quem sou eu, quando eles forem fazer um orçamento para um cliente, que eles lembrem, olha, tem a Nayana que faz bolo cenográfico. E hoje isso é uma realidade na minha vida. E eu vejo isso como um transbordar de Deus. O ano passado eu fiz 50 maquetes no ano todo, em 2023. Esse ano, no meio do ano, eu já tinha feito 50 maquetes. Então, assim, Deus realmente transbordou nessa área da minha vida, nesse trabalho. Eu me lembro que eu sempre tinha dificuldade para dizimar com relação aos bolos, porque eu nunca sei quanto eu vou ter de dinheiro no final do mês. E aí todo final de mês era aquela loucura para fazer conta, para ver quanto que entrou, quanto que saiu, como que faz, como não sei o quê. E aí um dia o Heitor falou assim comigo, meu bem, faz diferente. Ao invés de você dizimar uma vez só no mês, por que você não dizima toda vez que o dinheiro entra na conta? Vai ser mais fácil para você. No final do mês, você só primicia e oferta. E se tiver alguma coisa a mais para dizimar, você dizima só a diferença. E assim eu comecei a fazer. Esse ano, foram poucas as semanas que eu não dizimei. Toda semana alguém entra em contato comigo. Toda semana. Já teve dias de às vezes eu dizimar de manhã e de tarde eu ter que dizimar de novo, porque alguém mais apareceu que não estava programado. Então assim, Deus realmente me prosperou muito na minha empresa. Expandiu uma coisa que era pequena, que começou aqui na igreja para abençoar pessoas aqui, e eu ainda continuo fazendo isso. Tive o privilégio de participar do aniversário da igreja com uma maquete. Então isso me emociona, me deixa feliz, porque é um talento que eu não sabia que eu tinha, que eu adquiri, que Deus abençoou aqui, e hoje ele é uma bênção na minha vida de várias maneiras, inclusive financeiramente. E esse ano Deus nos abençoou tanto, né, também como família, que nós pudemos adquirir a nossa casa. E quanto tempo eu sonhei, eu chorei, eu pedi, eu coloquei nos meus alvos que eu queria minha casa. E Deus simplesmente fez assim, toma meus filhos, isso aqui é de vocês. Então hoje eu moro dentro da minha casa, eu posso falar assim, não é alugado, é meu, né? E Deus me deu. Então assim, graças a Deus, esses últimos 4 anos, Deus assim tem feito coisas extraordinárias na minha vida, na vida do Heitor. E eu só tenho a agradecer. Então eu não podia deixar de falar sobre isso.